É isso aí, encerrar por cá. Olhando essa paisagem maravilhosa da Lagoa do Araçá, né? Desse jeito. Cuida pra cuidar. E o velho Tony já vai largar pra casa agora, ali comprar 2 abacaxi pra fazer aquele suco detox. Se Deus quiser, eu vou ficar saradinho. E academia da saúde amanhã, academia da cidade amanhã, se Deus quiser e permitir. Me atualizei ali com a moça, ela me disse que tem que baixar o Conecta Recife e se cadastrar. Tranquilo, tranquilo e tranquilo. Um abraço a todos mais uma vez e uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe a todos. Tamo junto e misturado. Cuida pra cuidar. E papai tá por cá.